Comecei no clube com o mestre Bonafina. É que o mestre Bonafina realmente ele representava a época, né? Eu imagino, eu tinha 12 anos de idade, isso na final da década de 80, né? Parece que foi outra vida. E o mestre Bonafina, ele era aquele, vamos dizer assim, era aquela esgrima antiga mesmo, né? Esgrima super antiga, tal, e claro, não é uma crítica absolutamente, né? Não estou fazendo juízo de valor nenhum, mas como ele, na verdade, representava, ou espelhava, ou dominava, vamos dizer assim, a esgrima no clube, a esgrima, na verdade, parou no tempo, né? Era uma esgrima muito antiga. E aí, logo depois do mestre, eu tive a Márcia Leonelli, né? Que era uma excelente atleta, inclusive, uma excelente floretista, foi minha técnica. Cheguei a ter também aula com o Lazzarini, né? Com o Roberto. Depois eu tive aula com o filho do Inácio, Cláudio Gonçalves. Cheguei a ter aula com o Teles. Não sei se vocês lembram. Também era um excelente esgrimista. Inclusive, não sei se vocês sabem ou se ele contou, mas ele chegou a treinar na Suíça, né, que tinha uma das equipes de espada mais fortes da época, e foi convidado, né, para se naturalizar e não quis. E depois dele, eu fui treinar na Alemanha, né, e eu posso dizer para vocês que, assim, para mim, na minha carreira de atleta, na minha cabeça, na verdade, esse estágio de treinamento que eu fiz na Alemanha por 4 meses, lá eu tive aula com um técnico alemão mesmo, é que mudou, vamos dizer assim, mudou a chavinha na minha cabeça, a mentalidade, né? A necessidade de treinar, tal, etc. E logo depois que eu voltei da Alemanha, o Bittencourt era técnico do clube. E realmente, bom, vocês sabem melhor do que eu, né? O treino com o Bittencourt é muito exigente, tal, etc. E o que me encantou muito justamente foi isso, né? O nível de exigência, a seriedade do treinamento, a disciplina, a técnica, né? Porque ele é um técnico que ensina muito a técnica, né? A técnica pura mesmo. E em 98, na verdade, eu achei que estava na hora de eu experimentar algo novo, ou treinar com outro técnico. O que aconteceu foi o seguinte: o Bittencourt ele voltou para Cuba por um mês para passar férias, e nesse período eu fui treinar no clube lá no Pinheiros. E o técnico do Pinheiros era um outro cubano, que era o Ramon. E nesse mês eu treinei bastante com o Ramon. E o Ramon tinha um treino totalmente diferente do Bittencourt. Não digo nem melhor nem pior, era simplesmente diferente. E para aquele momento da minha carreira esportiva, eu achei que era melhor. Era melhor eu experimentar algo novo. Teve algo no Ramon, na forma como ele ensinava esgrima, na forma tática, sobretudo, em que ele ensinava esgrima, menos técnica, muito mais tática, porque ele não dava muita atenção para a técnica, era muito uma questão muito mais tática, que me atraiu bastante. Porque o Ramon, inclusive, ele era psicólogo também, né? Ele fez, acho que, psicologia esportiva lá em Cuba. E eu achei isso muito bom, eu comecei a treinar com ele, mas infelizmente eu só consegui treinar com ele 1 ano e meio, porque logo depois o Pinheiros rescindiu o contrato com ele e teve que voltar para Cuba. Quando ele deixou o Brasil, o Ramon deixou o Brasil, eu sentia que eu estava numa crescente. E aí logo depois veio o Gennady. E o Gennady também, eu treinei anos com o Gennady, se eu não me engano, no mínimo 5 anos com o Gennady. E eu admirava muito o Gennady era um excelente técnico, mas é aquela história, né? Todo atleta, vamos dizer assim, a minha técnica tinha uma afinidade maior com o Ramon. Muito embora, como eu disse para vocês, o Gennady eu considero como um excelente técnico, assim, de primeira linha. Claro, era bom treinar com o Gennady sempre foi... Eu sempre me dei muito bem com o Gennady, né? Muitas pessoas sempre reclamavam muito do Gennady, e eu sempre o vi como um treinador muito compreensivo, um cara muito perspicaz, muito inteligente, muito dedicado e, sobretudo, muito gentil, principalmente comigo. A gente tinha uma afinidade muito grande, assim, do ponto de vista pessoal. Infelizmente, nem tanto do ponto de vista técnico, talvez, justamente porque eu já tinha, claro, já era mais velho, etc. Mas de qualquer forma, né, foi muito bom treinar com o Gennady também, eu aprendi muito com o Gennady também. E ele foi efetivamente o meu último técnico, assim, de alto rendimento, né? Mas os 3 principais foram efetivamente o Bittencourt, o Ramon e o Gennady no final. Foram os 3 que realmente me ensinaram praticamente, vamos dizer assim, 90% do que eu aprendi na minha carreira.